pessoal, bom, o objetivo desse vídeo, tá, é só pra gente esclarecer algumas dúvidas e mostrar algumas dicas importantes quando você vai escrever fórmulas muito grandes no GeoGebra, né? Porque às vezes a pessoa que tem que vir aqui no campo entrada e tem que escrever uma fórmula muito grande, aí às vezes fica complicado. Então eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como fazer isso, tá? Em algumas situações, e aí a gente vai ter o auxílio do Word para fazer isso, tá? Então eu estou com o Word aqui aberto, e aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui com a hipocicloide, tá aqui as equações paramétricas que a gente viu, né? E aí eu vou trabalhar um caso particular com o raio maior igual a 8 e o raio menor igual a 1, tá? Eu poderia aqui aproveitar essa parte de equações aqui que já está feita para realizar aqui as equações, tá? Mas só para a gente ver e ilustrar um pouco mais, então eu vou fazer o seguinte, ó, inserir, aí eu venho aqui equação, aí eu começo a digitar coordenadas x igual, aí você quer esses R's menos R's aqui ser 8 menos 1, né? Então você vem aqui, abre os parênteses, então você coloca aqui 8 menos 1. Em seguida, aqui fora você vai colocar multiplicado pelo cosseno de t. Então você vem aqui nas funções, cosseno de t, né? Setinha para frente para sair fora do argumento do cosseno. Aí você bota mais Rzinho, então é 1, né? Então 1 não precisa colocar porque é neutro. Aí eu vou colocar o cosseno dessa coisa aqui agora. Então eu vou colocar aqui função de novo, cosseno. Aqui eu coloco o par de parênteses aqui, de novo. Aqui eu coloco a fração, né? Então tem a estrutura aqui da fração. Então tudo isso aqui é a dica para quando você quiser montar essa fórmula em função de três parâmetros, digamos assim, do Rzão, do Rzinho e do T. É claro que para jogar isso lá no GeoGebra, você primeiro vai criar um controle deslizante para o Rzão, para o Rzinho e para o T, obviamente, né? Porque senão ele não vai reconhecer. Bom, e aí eu vou jogando aqui, né? Aí eu jogo aqui o Rzão menos Rzinho, então eu vou ter 8 menos 1, né? Sobre o Rzinho que é 1, enfim. Agora observe que aqui eu vou colocar, vou selecionar aqui a fração, vou colocar outro par de parênteses para ela. E aqui fora desse parênteses, mais dentro do outro, quer dizer, no argumento do cosseno, eu tenho que colocar aqui o t, tá? Então basicamente essa é a ideia para você desenvolver as fórmulas aqui no Word, né? Então aqui vai dar 7, eu não vou precisar desse parênteses aqui, então aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 7t. Então aqui vai ficar 7, aqui 8 menos 1, 7 também sobre 1 é 7, então aqui vai ficar 7t, não tem necessidade desse monte de coisa aqui, né? Então aqui vai ser as abscissas dos pontos lá que estão sobre a hipocicloide, né? Agora eu quero o y. Então a ideia basicamente é a mesma, né? Então como eu já fiz aí, mostrei para vocês, vou copiar aqui, dar um enter, ctrl v aqui, e vou substituindo 8 menos 1, 7, então aqui vai ser 7, sendo de t, aqui vai ficar 8 menos 1, 7, sobre 1 que vai continuar valendo 7, né? Então aqui vai dar 7t, então vou colocar 7 aqui, tá? Pronto. O que é a ideia agora, né? O que a gente vai fazer? Lá no GeoGebra, tá? É claro que eu tenho lá um parâmetro t, então inicialmente eu vou criar aqui um controle deslizante. Às vezes a pessoa quer criar aqui na campo de entrada, colocar o t e dar enter. Mas isso aí não vai dar certo porque vai gerar uma reta, né? Então, para evitar esse problema, o que a gente faz? A gente vem aqui, criar controle deslizante, né? Joga aqui. Então, o nome que ele está dando é A, só que o nosso parâmetro lá é T. Então, a gente já pode aqui colocar como T, tá certo? O nome dele. E aí, dá OK aqui. Depois eu vou mexer aqui no intervalo, enfim. Então, o importante é que o T já está definido quem é T para o programa, né? O T está definido. Então, aqui eu vou escrever as coordenadas do meu ponto P, que eu quero em função do parâmetro T, né? Igual, esse ponto está sobre a hipocicloide. Então, abre parênteses que é a anotação de ponto. O que você vai fazer agora? Ó? Vamos aqui no Word, né? Você vai selecionar, não precisa selecionar o X, só a fórmula aqui, ó, depois da igualdade. Seleciona ela, vem aqui, copiar,
Aí você volta no GeoGebra e aqui você é só dar Ctrl V, tá? Então vamos esperar, deu Ctrl V, ele copiou, beleza. O que você vai fazer agora? Vírgula, porque ali é a abscissa, né? Ali é a abscissa. Tá faltando a ordenada, então você volta aqui no Word. Agora você vai copiar a ordenada que é o Y. Então você seleciona isso aqui, vai lá, copia, vai no GeoGebra de novo e aqui você vai apertar Ctrl V para colar. Então você faz Ctrl V. Então na hora que você faz isso, ó, percebe que ele copiou as fórmulas aqui. Vai ter um pequeno problema agora, mas eu vou falar para vocês qual é. Eu vou dar Enter e olha o que acontece. Por favor, verifique a estrutura do seu comando. Vocês estão vendo aqui que tem algumas coisas aqui que vieram lá do Word que ele não reconheceu, né? Essas coisinhas aqui que estão nessas caixinhas aqui meio selecionadas. É só dar OK e você apaga isso aqui, né? Apaga aqui no Backspace, volta aqui e apaga também. Volta aqui, apaga também e aqui apaga também. Só que tem um pequeno problema ainda. Aqui tá estranho esse cos t aqui junto, né? Ele não está reconhecendo um argumento de cosseno aqui. Então o que você faz? Coloca os parênteses pro t, tá certo? E esse é um detalhe que eu queria falar também. E aqui no seno, ó, você coloca os parênteses pro t também, tá? Senão dá problema, porque ele não reconhece qual é o argumento, né? Você tem que separar bem o que é o argumento de cada coisa. Depois você faz isso aqui e dá Enter, tá? Criar controle deslizante pro R. Cara, tem um deslize meu aqui porque na segunda fórmula lá o R era 1 e ali eu deixei o R, né? Vamos ajeitar aqui, ó. Aqui é 1, então não precisa nem colocar esse R aqui. Esse Rzinho aqui é 1, eu vou só apagar ele, né? Opa! Ctrl Z aqui, deixa eu só apagar, deletar esse R aqui, tá? Então eu deveria copiar assim, certo? Eu posso até fazer de novo aqui, copiar e tal, mas como lá já está com parênteses, tá? Eu vou apagar aqui mesmo. Aqui. Então apaga esse R aqui, deixa eu cancelar. Ok, deixa eu apagar aqui que esse R não está definido, claro. Pronto, agora vai dar certo, tá? Então, se eu der Enter aqui, ó, ele já vai colocar aqui o ponto P. E aí vocês vão observar o seguinte, conforme eu movimentar aqui o meu controle deslizante aqui do valor do T, o meu ponto vai variando ali, tá? Já tá até para notar que ele tá fazendo um desenhozinho da curva, né? Aí, certo? A ideia é basicamente essa. Bom, só um comentário aqui antes de eu continuar. Aqui a gente pode já colocar os parênteses para evitar aquele problema lá. Então você pode vir aqui em ferramenta de equação, vai aqui e já coloca, mesmo sendo só T, sei que as pessoas não têm o costume de colocar, mas é interessante você já colocar lá porque evita problema. Aí quando você for colocar isso lá no programa, vai ter que deletar só aquelas caixinhas que ficaram mais destacadas, digamos assim, né? Então vamos aqui para o GeoGebra. Então o problema de você criar o ponto que vai fazer o deslocamento aí, digamos assim, o desenho já está resolvido, né? Agora o que a gente vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, a gente vai mexer nesse controle aqui, em propriedades, e aí eu vou mexer nos limites do meu controle, tá? Vou puxar essa caixa mais para cá, porque eu aumentei a resolução, a fonte do programa. Eu vou colocar o mínimo para ser 0 e o máximo aqui eu vou botar para ser 200, tá? Digamos assim, dou Enter. Não vou mexer com a parte de incremento não, tá? Não é desnecessário. A velocidade aqui eu posso até mexer depois se eu achar que está muito rápido, tá? Fechou aqui. Então, ó, conforme eu mover aqui o T, né? Eu vou mover o P, né? O P vai se mover porque está em função. No P aqui a gente pode mudar aqui em propriedades, cor, vou colocar de vermelho, estilo vou aumentar aqui para 5 o tamanho do ponto. Em básico eu vou exibir o rastro, né? E aí agora eu vou animar aqui o controle, tá? Então vocês estão vendo aí que tá muito rápido, né? Muito rápido, mas está formando aí o nosso desenho, né? A nossa hipocicloide, tá? Então o que eu faço para alterar essa velocidade para ficar mais baixa? Vou dar um pause aqui, arrastar aqui só para apagar o que já foi feito. Então o que eu faço? Eu vou aqui de novo no controle deslizante, propriedades. A velocidade que eu vou pôr aqui, vou pôr uma velocidade bem menor, 0,05, tá?
Enter. Então vocês vão notar que vai dar uma reduzida no ritmo aí e vai ter um traçado bem interessante. Então eu vou voltar aqui, tá, o T para o 0. E agora eu vou de novo aqui, vou dar o play aqui, ou então eu vou boto aqui animar, né? Ou então você pode ir em cima do ponto aqui, deixa eu ver, aqui não dá para animar o ponto não, mas dá para animar aqui o controle deslizante, ou então dar o play aqui no cantinho, reproduzir. Então olha aí que legal, tá? Então tá aí a nossa hipocicloide, nossa curva, né? Tá certo? A nossa curva é essa aí. Vocês vão notar que quanto mais ele caminhar aí, mais esse traçado vai ficar completinho, tá certo? Então o ponto ele vai percorrer essa trajetória aí, tá certo? Aí você pode dizer assim, ah, mas eu quero um negócio mais bonitinho, né? Eu não quero que apareça só isso aí. Cadê as circunferências, né? Cadê a curva em si, né? Olha aí como a curva está ficando mais preenchida, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para a gente criar a nossa curva, eu percebo que o raio da circunferência maior é 8, né? Então, eu vou aqui fazer o seguinte. Vou escrever aqui a equação da circunferência de raio 8 centrada na origem, tá? Então, eu tenho x elevado a 2 mais y elevado a 2, 2, igual a 8, que é o raio, então o raio da maior é 8, 8 ao quadrado é 64. Então tá aí, ó, tem a circunferência exterior. Vou tirar assim o rótulo dela aqui. E agora o que eu quero fazer, né? Eu não quero só isso, né? Eu quero a circunferência interna, né? Onde esse ponto aí tá rolando aí, né? Que é a ideia que eu vou desenvolver aqui? A ideia é o seguinte: tem várias formas da gente exibir essa curva aqui. Depois eu falo da circunferência, tá? Interna. Tem várias formas de você exibir essa curva aqui. Uma forma é a seguinte, tá? Deixa eu ver se eu mostro isso para vocês. Tem aqui a ferramenta lugar geométrico. Aqui em reta, você vai aqui, lugar geométrico, ó, e aqui ele dá a dica: selecione o ponto do lugar geométrico e depois o ponto sobre o objeto ou o controle deslizante. Então vou selecionar aqui o ponto P e aí vou selecionar o meu controle deslizante. Então tá aí, ó, olha o lugar geométrico que foi criado aí, tá aí a curva, tá completinha do jeito que a gente quer, tá? Deixa eu tirar só o rótulo dela aqui. Então esse P, habilitado o rastro dele, ele vai se mover sobre a nossa curva aqui, a nossa hipocicloide, tá certo? Então se eu apertar o play aqui, tá aí o caminho que o P está fazendo, né? De acordo lá com as nossas equações paramétricas, né? Isso aí veio lá das equações paramétricas, certo? A gente criou o controle deslizante T, que é o parâmetro exatamente aí para dar esse efeito dinâmico aí da movimentação do P, tá certo? Mas aí o que acontece? Eu ainda não tenho aí, tá, a circunferência, né?